Você sabia que o Deus da Bíblia é filho de outro Deus? Oi, eu sou Kali e hoje eu vou ler um texto que mostra como o Deus da Bíblia não era o único Deus e muito menos o mais poderoso. Aqui em Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando o Altíssimo dividiu os povos e dispersava os filhos dos homens, fixou aos povos, segundo os números dos filhos de Deus. Entretanto, a parte do Senhor era o seu povo, Jacó a sua porção de sua herança. Se você conferir na sua Bíblia esse texto, talvez ele esteja diferente, talvez ele esteja falando de filhos de Israel ao invés de filhos de Deus. É uma alteração que a gente sabe que foi feita para favorecer uma leitura monoteísta da Bíblia, mas os indícios históricos apontam que o texto mais antigo continha filhos de Deus. Por isso eu optei usar essa versão, que é a versão católica, que traz essa tradução mais fiel do texto. E nesse texto a gente vê o Altíssimo, que em hebraico é Elion. Ele está dividindo a terra entre os filhos dele. E nessa divisão, ele entrega o povo de Israel para Adonai, o tetragrama. E esse não é o único texto que mostra pra gente essa interação, dessa dinâmica, desse concílio divino com vários deuses, um deus regente que divide ou fala com os deuses menores ali. Isso também acontece, por exemplo, no Salmo 82, você pode ir lá conferir, ou em Jó 1:6 ou Jó 38:7. Mas essa visão do concílio divino foi com o tempo ficando obsoleta. E alguns textos foram sendo alterados para compor uma versão onde Adonai se torna essa deidade principal, ao invés de ser o filho dessa deidade principal. Mas vamos focar aqui no Deuteronômio 32 no momento. E se vocês quiserem, depois eu posso falar dos outros textos, deixa aqui nos comentários. Deuteronômio 32 é conhecido como o Cântico de Moisés. Ele é um poema, basicamente. E marca o momento em que a nação está deixando de adorar outros deuses e passando a adorar só um Deus, que é o Deus de Israel, o Deus da terra de Israel. Mas perceba um detalhezinho importante, que eles não negam os outros deuses. Eles entendem que cada Deus é responsável por um pedaço de terra ou por uma nação, e a gente vê isso refletido no texto bíblico também. Por exemplo, Deuteronômio 4, 19 e 20, Daniel 10, 13, Daniel 10, 20. E essa visão, com o tempo, vai se dissolvendo ali no texto bíblico. E a gente vai ver, por exemplo, em Isaías 40, o início do fim dessa tradição. A gente foi ensinado a ler a Bíblia como um livro que se complementa, que cada texto a seguir concorda com o anterior. Mas a verdade é que quando a gente estuda o texto bíblico e começa a ver a formação do texto e as origens das tradições, a gente vê que a religião é uma construção. Ela foi formada ao longo do tempo. As opiniões foram mudando, os textos foram mudando, as crenças foram se alterando, se adaptando. Por isso que para ler e entender a Bíblia, é necessário ler e entender cada período onde o texto se passa. Porque se você interpreta a Bíblia como um todo, você usa os versículos de um texto para justificar outro, para construir uma regra, para construir a sua fé, esse caminho é um caminho errado. A ideia de que a Bíblia é inerrante e concorda consigo mesmo é um erro interpretativo, que se você usa, inevitavelmente vai te levar a conclusões equivocadas.